Filhos e filhas de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Assentem-se, por favor. Eu quero ser breve, mas eu vou falar hoje. Nós estamos numa caminhada de oração. Eu quero que você abra a Escritura Sagrada no livro de João, Evangelho de João, porque a nossa caminhada agora está sendo dentro desse livro. João capítulo 16. Nós vamos estar, obrigado, Marcelo, lendo o versículo 23 e o 24. Essa versão aqui diz assim: naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Senhor nosso Deus e Pai, quando a Tua palavra é lida, nós queremos que ela germine dentro do nosso coração, trazendo, Senhor, o fruto que nós aguardamos produzir para Ti, através do Teu Espírito. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém e amém. Amado, nós estamos falando aqui, hoje, o segredo ou a chave da oração, as quais destrancam respostas às nossas orações. Notemos que Jesus diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Versículo 23. Jesus disse isso porque o tempo antes de ser, era o tempo, ele estava falando isso antes de ser crucificado. E estava falando sobre o dia em que agora nós vivemos. Esse dia, naquele dia, o dia que estamos vivendo agora, sobre o novo pacto, ou seja, a nova aliança. Quando Jesus fala isso aqui, o povo judeu ainda, o povo de Deus, mas judeu é a religião, o povo hebreu, estava vivendo dentro do pacto da dispensação da lei mosaica que Deus tinha dado há 1400 anos mais ou menos, antes daquele tempo, lá no Monte Horebe ou no Monte Sinai. E agora, ele estava falando desse tempo, que Ele é o nosso mediador, intercessor e Senhor nosso. Como diz lá em Hebreus, se você me acompanhar, vai lá para o livro de Hebreus, quase já no final, antes de Tiago, 1 e 2 Pedro, Hebreus capítulo de número 8, no versículo 6, eu vou estar lendo, você só acompanha aí, diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então o Senhor está, quando ele fala naquele dia, depois que eu fizer o pacto, que eu selar lá na cruz do Calvário, e você deixar de viver nessa dispensação mosaica, onde vocês têm que fazer sacrifício cada vez que vocês pecam. É importante que vocês aprendam a ler o Velho Testamento, ou melhor, que vocês aprendam a ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. De capa a capa, não é assim, a capa da frente e a capa de trás, sabe? Tem gente que lê capa assim, a capa assada. Leia. Eu doei a minha Bíblia, uma Bíblia, me fala para uma pessoa, e ela falou assim: eu agora estou naquela fase ali que tem muito nome. 1ª e 2ª Crônica. Disse, não se importe, vai lendo, porque aí você vai entendendo por que Israel existe ainda hoje, por que existem as tribos, e eles precisam saber, porque quando Neemias faz o levantamento para vir para Israel, para construir o muro para o templo, ele junta o povo e faz um levantamento e diz assim: conta esse de tribo tal, da tribo tal, está faltando gente,
Está faltando? Está faltando os levitas. Como é que vai se inaugurar o templo se não tem levita? Precisa buscar o levita. Então, por isso que está ali nome por nome. Nós precisamos saber disso. Entendeu? Para que nós possamos entender a história desse povo tão maravilhoso, que foi através desse povo que esse mediador nasceu, Jesus Cristo. Se não fosse aquele povo, nós estávamos, pastor Paulo, ainda tateando no escuro. Mas aquele povo, obedecendo, desobedecendo, quebrando a cara, se arrebentando, outra hora sendo abençoado, foi esse povo que trouxe a promessa do Salvador, que nos dá essa, falando assim, naquele dia, vocês vão orar assim, não precisam mais orar assado, vocês não precisam mais matar cabrito, matar cada, vocês, naquele dia, vocês vão se dirigir ao Pai, mas no meu nome. Então, é importante nós sabermos que Jesus disse que, referindo-se ao dia, quando já havia sido ratificado um pacto novo, e melhor, a base de seu próprio sangue, não era a base de sangue de pombinha, de cordeiro, de cabrito, de bois, nada, era o próprio sangue dele, né? Quando Jesus proferiu essas palavras, ainda não tinha entrado em vigor o novo pacto do Novo Testamento. Ali nem o Novo Testamento tinha sido escrito, isso aqui que é escrito depois, aqui no Evangelho de João, né? O sangue de Jesus ainda não havia sido vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. O novo pacto não podia mesmo ser inaugurado enquanto Jesus não entrasse no Santo dos Santos para dizer, eu consumei a obra que tu me deu para fazer. Então o Senhor estava referindo-se aqui, né? Quando Jesus estava neste mundo, ele disse pessoalmente aos seus discípulos as coisas que lemos nesse capítulo 16 aqui de João, que acabamos de ler, né? Quando Jesus estava na terra, os discípulos faziam-lhe perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Quando é que vai acontecer isso? Eles estavam perguntando, indagando, né? Inclusive aqui diz, no texto que lemos aqui, naquele dia, né? Volta aqui para João 16, para você acompanhar, capítulo 16, versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Na versão da revista Linguagem de hoje, naquele dia não me pedirão nada. Na edição paulina, diz, não me interrogareis sobre nada. E na Bíblia da Restauração, diz, não me perguntareis novamente. Por quê? Porque os discípulos estavam sempre fazendo perguntas, nós queremos saber quando é que vai acontecer isso. Tu fala disso, quando é que isso vai acontecer? Aí ele diz assim, vocês estão me perguntando, eu estou respondendo, às vezes não respondo nada, mas naquele dia vocês não vão me perguntar mais nada. Sabe por quê? Porque agora nós vamos direto para o Pai. Não é mais perguntar, Senhor, quando é que... Alguém perguntou, um discípulo perguntou para ele assim, Senhor, é nesse tempo, essas coisas tudo que está falando assim, que tu vai restaurar Israel? Mas a restauração dele, Marcinha, era assim, tu vai acabar com esse negócio de não estar oprimido debaixo do jugo dos romanos? Eles tinham certeza que esse Messias que a Bíblia falava era um político que vinha para restaurar a nação de Israel, tirar ele do jugo que estavam já desde 600 antes de Cristo debaixo, primeiro ali do império da Babilônia, depois do persa, depois dos gregos, depois do romano, e agora estava ali naquela prensa, e agora chegou o Messias, é tu que vai restaurar? Sou eu. Ah, então, mas quando? O Senhor disse, fiquem tranquilos, vocês não entendem nada, porque o meu reino não é daqui. Não estou falando disso aqui tudo. Isso aqui vai continuar assim por muito tempo. E hoje não só os judeus estão debaixo de opressão, o mundo inteiro, a humanidade inteira continua escravizada se estiver fora dessa aliança.
Quem não está, meus amados, nessa aliança, nesse pacto que o Senhor Jesus fez, ainda está desorientado, sem um governante que preste. Ah, mas tem, pastor, tem aqui, lá, tem lá, só aqui que não presta, lá não presta. Não, mas amado, governante mesmo, só aquele que governa o povo dele para uma vida eterna de liberdade, de cura, libertação, de prosperidade e de vida eterna, que nenhum governo humano, pastor Udo, nenhum governo humano, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum papa, por melhor que tenha sido, nem Martinho Lutero, que fez a reforma, garante a salvação de um, nem de um bêbado desqualificado, pastor Márcio, não podem garantir, mas esse aqui, esse garante a salvação de todos quantos chegarem até ele. E o que eu fico feliz é que não tem classificação de cultura, nem de cor, nem de posição. Todos aqueles que se chegarem a ele são valorizados, tirados do lixo e postos numa posição de trono. Isso é demais. Para mim, a cabeça é demais. Pastor Márcio, quando eu olho no espelho, porque eu olho no espelho, eu pergunto, espelho meu, espelho meu. Eu olho no espelho e digo, se não fosse o teu Criador, se não fosse o teu Salvador, e se não fosse o teu mestre, teu tutor, o Espírito Santo é meu tutor, ele que cuida de mim. Se não fosse vocês três, quem era eu? Nada. Mas nele, eu sou o cara. Neles eu sou o cara, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Amém? Quando chegar aquele tempo, não me pedireis nada, não precisareis fazer-me pergunta, ele está falando aqui. Asseguro-me muito solenemente que meu Pai vos concederá o que quer que pedirdes em meu nome. Importante, né? Você não precisa me pedir nada, eu garanto para vocês que o meu Pai vai garantir tudo para vocês, o que vocês precisarem quando pedirem no meu nome. Interessante isso, é muito importante. Agora, descobrindo aqui, quando oramos e cremos em Deus, mas não recebemos respostas para as nossas orações. Então precisamos descobrir quais obstáculos estão impedindo as nossas orações para corrigir o nosso problema. Isso é importante. Quando nós oramos e não recebemos. Eu me lembro, quando estava bem novo aqui no ministério, nós tínhamos culto segunda tarde, quarta de tarde, sexta de tarde e à noite, e eu estava sempre, costumava, a irmã Marilu me ajudava, e na sexta-feira à tarde tinha aqui mais ou menos umas 250, 300 mulheres, vinham com pilhas e pilhas de roupa para nós ungir, e então eu ficava aqui pregando, a Marilu já ali com a mesa pronto com as roupas, e o nosso escritório, ela ia onde era aquela salinha que hoje é das crianças, que nós reformamos ali, Cátia, ali era o escritório da igreja. E ficava ali o pastor Uni, pastor João Batista e pastor que está lá em São Bento, pastor Francisco. Eles ficavam lá e eu pregava aqui, terminava o culto. Mas num dia, eu estou aqui, quando eu estou terminando a mensagem, eles botaram os três a cabecinha para fora ali na escada. E eu pregando, o que estão fazendo ali? Será que estão gostando da minha mensagem que vieram ouvir? Aí ficaram atentos. Quando eu terminei,
Estava terminando, um deles veio aqui, botou um papelzinho em cima do púlpito assim: deixe a oração por nossa causa, ligue para sua filha imediatamente. Meu Deus, que quando você passei a mão, fechei a Bíblia, sumiram, eu disse, cheguei lá, liguei para minha casa, minha filha, minha mulher estava lá. Amor, vem correndo que o Marlinho está muito mal. Marlinho é meu neto mais velho. Tinha uns 8, 9 anos. Isso aí, está mal, saí de casa, não tinha nada disso. Embora ele morasse perto, eu pensei, foi atravessar a rua, um carro bateu, alguma coisa, né? E eu fui, peguei o carro. Quando eu cheguei, eu me lembro até hoje, Paulo, eu estava no início da Guanabara, ali onde mora a irmã que tu vai visitar. Eu estava ali, eu pensei, falei assim: Senhor, obrigado porque eu estou bem contigo. E eu sei que tu vai responder a minha oração. Por que eu fiz isso? Falei isso para Deus, amados. Porque quando você não está bem, você começa a fazer aquela lista, né? Ela vem. A lista da acusação vem. E você começa: oh Senhor, perdoa isso, perdoa aquilo, perdoa aquilo. Aí a lista dá para chegar, daria para chegar lá em casa e não dava tempo de orar, né? Eu só disse: obrigado, Senhor, porque eu estou bem contigo e tu vai responder a minha oração. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? O Marlinho está muito mal, com uma croup, é uma doença que dá na garganta, que fecha a garganta. A garganta não podia falar, umas manchas roxas no corpo, outras amarelas. E eu pus a mão, ele tinha uma fé muito grande na minha oração. Quando eu ficava doente, ele dizia para a mãe assim: mãe, eu vou te levar no médico. Não, chama o vô, eu vou orar por mim que eu saro. E eu cheguei lá, botei a mão no Marlinho, orei. Aquela oraçãozinha rápida de 30 segundos. Você está curado, Marlinho? Eu sei, vô. Eu senti um nó, uma coisa sair da minha garganta. E eu olhei, Cátia, aquelas manchas roxas estavam amarelas. E as amarelas tinham sumido. E o Marlinho foi curado. Então é importante nós sabermos, quando nós estamos orando, se nós vamos pedir alguma coisa para Deus, se tem alguma coisa impedindo. E aqui nessa história, esse segmento que nós estamos tendo aqui, conta um pastor John Lake, eu acho que é Lake, ele escreve que ele estava orando por uma pessoa, foi no escritório dele, estava com diabetes, foi pedir para ele orar por ele, e aí ele ajoelhou-se, pediu para o homem se ajoelhar, ajoelhou-se junto, e assim, logo em seguida ele levantou-se. O pastor levantou-se e disse: irmão, levanta também. Irmão, o que significa esse cheque de $5.000 que está na minha frente aparecendo? Aí o homem disse assim: eu sei o que é isso. Eu tinha uma sociedade com meu irmão, e meu irmão morreu, e eu fui fazer, a minha cunhada não quis continuar a sociedade comigo, e eu fiz então a separação, mas eu achei que eu trabalhei mais do que meu irmão. Aí eu fiquei com o valor de $5.000 para mim, porque eu achava que eu merecia. Eu não dei aquilo que era da minha cunhada. Disse: você tem os $5.000 no banco? Tenho até mais. Então faz um cheque agora e devolve para a tua cunhada. Ele fez, conta a história que ele fez o cheque, botou no correio, mandou para a cunhada, voltou para o pastor orar por ele, e estava curado. Você está entendendo? Que às vezes a gente ora e a pessoa não recebe? Ou tem com quem está orando, ou tem com quem precisa da oração. E nós sabemos disso, né, irmã Rita? Nós sabemos. Sabemos que a nossa consciência nos acusa. Você não está bem. Vai se acertar primeiro. Por isso que Jesus fala: se você fizer uma oferta, nossa oferta dízimo, e você souber que você tem alguma coisa contra o teu irmão,
vai lá e te acerta com ele, pede perdão, depois vem e faz a tua oferta. Ou seja, eu não aceito uma oferta de quem está com o coração magoado. Mas pastor, eu estou numa pior, eu estou sempre fora da linha, mas estou ofertando e o senhor aceita. Você oferta, agora se o senhor aceita, eu não sei. Sabe quando é que o senhor aceita? Quando você oferta e você dizima e você começa a prosperar. Aí a oferta foi aceita. Mas se você está remando naquela, sabe, rema e rema e rema, e não vai, não sai, e anda, e pede oração, e o pastor ora, e gente jejua e tal, e não vai, não dá certo. Alguma coisa tem. Como diz aquela música popular, algum defeito, meu amigo, alguém sempre tem. Alguém sempre tem. E nós precisamos avaliar para que a nossa oração possa ser atendida, respondida por Deus. Amém? É claro, nem sempre vai acontecer assim, né? Você está orando e o Senhor mostra um cheque que você não devolveu, um produto que você emprestou, mas não devolveu, produto que você vendeu e não entregou, uma compra que você fez, mas não pagou. Nem sempre Deus vai mostrar para quem está orando, mas a tua consciência sabe. Ela está dizendo, mas tu deve por fulano lá, tu aprontou por Bertolano lá, tu olhou com os olhão de peixe morto para fulana, tu cobiçou o marido da tua colega. Que é que diz lá em Êxodo 20, não cobiçareis a mulher do teu próximo, não é quando está muito próximo, não diz assim, não cobiçareis a mulher do teu próximo, nem o jumento do teu próximo. Naquele tempo usava jumento, né? Mas hoje se cobiça o carro do seu próximo, a casa do seu próximo, a moto do seu próximo, o casaco do seu próximo. O Senhor diz, não cobice nada disso. Olhe com bom olhar, abençoe. Então nós precisamos saber o que está acontecendo para que nós possamos daí ter essa resposta. Para terminar no versículo 24, né, que diz, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amado, nossa alegria não pode ser completa se houver necessidade não satisfeita. Você comprou a casa, não consegue pagar, alugou a casa, não consegue pagar o aluguel. Você compra as coisas, não consegue pagar. Você está alegre com isso? A alegria não vai estar completa. Seu filho está doente, você ora, seu filho não sara, você está completa essa sua alegria? Não está. É claro que quando a criança é pequena, o filho é pequeno, o pai e a mãe é responsável. Vai orar e vai pedir para Deus o que está acontecendo com o pai e com a mãe, porque a criança é pequena, ela está ali debaixo do seu cuidado. Agora, quando o filho cresce e torna-se adulto, não é mais a fé do papai que vai resolver, que vai curar, que vai multiplicar. É a fé dele, que ele deve ter aprendido com o pai ou com a mãe. E aí ele vai pôr em prática. Porque o pai é responsável enquanto o filho está com ele. Se o filho não está mais com ele, o pai não tem mais responsabilidade. A responsabilidade do pai é orar só. Como Samuel disse lá, em 1 Samuel, ele diz assim, longe de mim pecar contra Deus em não orar por vocês. Então nós precisamos orar, está orando para que o Senhor possa fazer a obra, mas a partir de que o filho é adulto, eles terão que usar a sua própria fé. Você não poderá dirigi-lo mais com a sua fé. Você pode orar, mas não vai mais dirigir a vida dele. Você ora para ser abençoado, ele não é. O problema pode estar com ele, não com você, e você não é responsável por isso. Então você tem que direcionar o seu filho, você tem que ensinar,
E o pastor, o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, quando outro pastor, pastora vem aqui, o que nós fazemos é orientar vocês como filhos na fé. Façam assim, coloque a vida em ordem, faça assim, para você poder aplicar a palavra. E aí, você vai orar. Em nome de quem? Em nome de Jesus. É a palavra que diz. Peça ao Pai, não peça mais. Jesus me cura, Jesus faz isso. Peça para Deus. Eu, aliás, aprendi isso desde novo na fé. Eu sempre, Paizinho, em nome de Jesus, deixa eu chegar no teu santuário agora, porque é no nome dele, mas eu vou pedir para o Pai, através do teu Santo Espírito me orienta, para que eu possa entender a tua palavra, para que eu possa praticar as coisas, para que eu possa, então sempre a oração tem que ser pedida ao Pai em nome de Jesus, porque se não for dessa maneira, nós estamos fora do padrão bíblico. E aí nós caminhamos e pedimos e oramos e não funciona, não anda. Você já viu aquela história de que você, quanto mais reza, mais assombração aparece? Está rezando? Já começa por aí. Vai orar. Deixa de rezar e vai orar. Que aí a assombração desaparece. Começa a andar dentro de um padrão bíblico. Isso tudo, amados, é para nós aprendermos, para que nós tenhamos eficácia na nossa oração. E eu quero hoje orar por você que tem alguma necessidade.